Você precisa perceber que a maioria dos seres humanos tem essa função inerente. Eles não podem reconhecer o momento presente. Inconscientemente, eles consideram sempre o próximo momento, seja daqui a 1 minuto, ou 1 hora, ou daqui a alguns dias, ou 2 anos. Sempre o consideram mais importante. Sempre que você está impaciente, tentando chegar a algum lugar, esperando impacientemente por algo, qual é a próxima coisa que eu tenho que fazer? E eu tenho que fazer isso, aquilo e aquele outro. E você é puxado em todos os tipos de direções. Oh, agora eu tenho que fazer isso, aquilo e aquele outro. Há sempre a atração para o que vem a seguir. Eu chamo isso, às vezes, de que você está se perdendo em pensamentos. Fazer é necessário, obviamente, você precisa fazer, mas perder-se no fazer contínuo é uma disfunção grave. Mas é tão normal que ninguém percebe. Então, se você se perder no fazer, sempre haverá outro. E é assim que surge o estresse. Mas o estresse está no intervalo entre o agora e o depois. O então projetado, agora e depois. Nesse intervalo surge o estresse. Assim, a projeção mental para o futuro cria tensões entre eu estou aqui, mas quero estar lá. E para muitos humanos, esse é o estado predominante. Eles estão sempre aqui, mas eles não querem realmente estar aqui. Eles querem estar lá. Ou lá no espaço, ou no tempo. É incrível. E mesmo vocês, seres que estão despertando, ainda podem, às vezes ou com frequência, se encontrar nesse estado. Em que, de repente, percebem que o dia inteiro estiveram estressados com isso, aquilo e aquele outro, porque o mundo faz tantas exigências sobre você. Você precisa lidar com isso, e isso, e isso. E amplificado pelos gadgets que usamos agora, os aplicativos, que é uma amplificação da disfunção por meio disso, do celular. E você se perde no fazer. Você se torna completamente descentrado e basicamente perdido. Acontece até com crianças já. Crianças bem novas nos dias de hoje. Eles sofrem de transtorno, de déficit de atenção e assim por diante. O que significa que sua mente está sempre sendo puxada para alguma coisa longe do momento presente. Tão perdidos em fazer. Perdidos em fazer e realmente volta a ser perdido em pensar. O pensamento fundamenta o fazer. Então você está perdido em seus pensamentos sobre o mundo. Então você se envolve em todos os tipos de atividades, impulsionados pelo pensamento. Agora preciso fazer isso. Agora preciso fazer aquilo. Portanto, a condição básica ainda é para a maioria dos seres humanos no planeta. Então, fundamentalmente, sim, eles estão perdidos no fazer. Eles estão perdidos nisso. Mas, basicamente, significa que eles estão perdidos em suas mentes, no movimento do pensamento. Eles se identificam com cada pensamento que surge
E os muitos pensamentos são sobre o futuro ou o passado. Não que muitos pensamentos sejam sobre o momento presente. Se eles são sobre o momento presente, então é uma interpretação do momento presente, que é completamente determinada e colorida por seu condicionamento passado. Então é muito interessante observar em você mesmo essa tendência de negar, desvalorizar, desconsiderar, reduzir o momento presente a um meio para um fim. É sempre um meio para um fim, mas nunca é reconhecido pelo que ele é em si. E muitas vezes é mais do que um meio para um fim. Muitos humanos, essa é uma maneira muito disfuncional de ser, para muitos humanos, o momento presente é considerado inconscientemente como um obstáculo que eles precisam superar. Há um mal-estar subjacente e contínuo, e eles estão sempre tensos. Sempre a procurar e ver qual é a próxima coisa que vai dar errado. Eu sei que vai acontecer alguma coisa vai dar errado. Perdido na mente, perdido em pensamentos. Houve um professor indiano que descreveu a condição humana essencial como perdida no pensamento. E, claro, é assim. É então que esse movimento de pensamento lhe dá o seu senso de identidade, o mal-estar, a narrativa inquieta, a narrativa problemática de mim e da minha vida. Tenho que pensar nisso quando acordo no meio da noite, carrego esse fardo pesado da minha vida problemática. Para muitos humanos, sua identidade é inconscientemente considerada como um problema a ser resolvido. Eu sou um problema. Estou procurando uma solução para esse problema que eu sou. E claro, então você vai a um terapeuta. Agora, se o terapeuta for realmente bom, e ele pode te levar além disso. Depende. Se ele ou ela não é bom, então você fica mais profundamente entrincheirado. E 15 anos depois, você ainda está passando por psicanálise. E encontra camadas cada vez mais profundas de complexidade em seu passado. E não há fim para isso. Assim, o momento presente é desvalorizado, não reconhecido, ou considerado como um meio para um fim, ou um obstáculo. Para muitos humanos, esse é o estado predominante.